Vamos para a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 13. Capítulo 13, versículo de número 31. Eu vou ler até o 33. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículo do 31 ao 33. Diz assim a Bíblia Sagrada: Naquele mesmo dia chegaram os fariseus, dizendo-lhe: Sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: Ide e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Queridos irmãos, nessa passagem bíblica, onde Jesus é avisado acerca do ódio de Herodes, nós aprendemos mais algumas coisas, ou melhor, mais uma coisa sobre a sua identidade. Eu estou falando para os irmãos sobre o credo assembleano. Em que nós cremos como crentes assembleanos, não é? Quais são os pontos fundamentais da nossa fé? E hoje eu quero, dentro dos aspectos de Jesus Cristo, que é o quarto ponto do nosso credo, eu quero falar para os irmãos acerca dos ofícios de Cristo. Irmãos, Jesus, ele exerceu o que nós podemos chamar de o tríplice ofício, não é? De profeta, sacerdote e rei. E eram ofícios muito importantes na história do povo de Deus, desde o período do Antigo Testamento. E nós vamos observar, irmãos, que Jesus, ele é o sumo sacerdote, não é? Jesus é o sumo profeta e é o rei dos reis. Queridos irmãos, hoje me fizeram uma pergunta: se determinada recomendação do Antigo Testamento ainda vale para os dias de hoje. Claro que vale. Preste atenção, irmãos, que quando o assunto diz respeito à lei, a Bíblia diz que Jesus, ele não veio revogar a lei. Ele diz: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. E se você observar os mandamentos de Cristo, a maneira como Jesus ensinou, Jesus em nenhum momento foi contra a lei. Pelo contrário, ele foi além da lei. Por exemplo, quando havia a lei de que uma mulher pega em ato de adultério fosse apedrejada, Jesus disse assim: espera aí, vocês estão apedrejando a mulher por causa do ato de adultério, eu porém vos digo que aquele que olha atenta a mulher do próximo, em seu coração já cometeu adultério. Você observa que ele não revogou a lei, ele foi além da lei. E se os irmãos observarem, Jesus, ele sempre vai além da lei. Por exemplo, quando o anjo do Senhor apareceu a José, a Bíblia diz que o anjo apareceu em sonho e disse assim: José, não intente deixar Maria, porque o que nela está gerado foi concebido pelo Espírito Santo. Aí o anjo disse assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, de que uma virgem daria luz ao filho, seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, o anjo citou o Antigo Testamento. E vale a pena citar para os irmãos, lembrar os irmãos que eu já falei aqui, que no período do Novo Testamento, não havia o Novo Testamento como o Novo Testamento. Tá certo? Não havia o Novo Testamento organizado como o Novo Testamento. Isso só aconteceu dezenas de anos depois de Cristo. Na época de Jesus, as Escrituras Sagradas eram o Antigo Testamento. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, e ele disse: Timóteo, toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para uma série de coisas. Ele não estava fazendo menção ao Novo Testamento, ele estava fazendo menção ao Antigo Testamento, que era o que existia como Escritura Sagrada naquela época. O próprio Jesus também, quando ele foi fazer menção às Escrituras, ele disse: para que se cumprisse o que de mim estava escrito. Aí ele não disse no Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele não disse isso.
ele diz: para que se cumprisse o que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Ou seja, ele citou a estrutura do Antigo Testamento. Irmãos, primeira coisa, Jesus como profeta. Domingo nós tivemos aqui a aula da escola dominical, foi ministrada pelo presbítero Leodoro Júnior, que está ali atrás, sobre profeta. E vários aspectos interessantes sobre os profetas foram citados aqui. A única coisa que eu quero reforçar para os irmãos, antes de chegar em Jesus, é que não confundam o dom ministerial de profeta com o dom espiritual de profecia, tá certo? Que é o dom ministerial de profeta. O dom ministerial de profeta, como foi ensinado aqui domingo, está reservado àqueles que se reservam a ministrar a palavra de Deus. A profecia que nós temos hoje, irmãos, é as escrituras sagradas, tá certo? Tudo que for dito além das escrituras não provém da parte de Deus. Profeta que tem o dom ministerial de profetizar, o dom ministerial de profeta é aquele que abre a Bíblia Sagrada e faz menção a ela. Agora, o dom espiritual da profecia é outra história. É aquele dom que o Espírito Santo dá em momentos específicos, conforme a vontade dele, para a edificação da igreja e para a glorificação do nome do Senhor. Aquelas profecias, por exemplo, a irmã Naí citou aqui que Deus usou um profeta para ela, anunciando o nascimento de Cálita. Aquilo é o dom da profecia, não é o dom de profeta, tá certo? É o dom da profecia, não confundam. A profecia é dada pelo Espírito Santo em momentos específicos. E aquela aula foi terminada com uma frase que não deu tempo de explicar, foi o que ele disse no final da aula. Aqui, nem todo profeta profetiza. Sabia disso? Nem todo profeta profetiza. Nem todo mundo que faz menção às Escrituras é usado pelo Espírito Santo com dom de profecia. E nem toda profecia emana de um profeta. Por exemplo, eu posso ter alguém que tem o dom de profeta, mas ele não tem o dom da profecia. O dom da profecia é dado a qualquer um dos irmãos da igreja que esteja em comunhão com Deus, em plena comunhão com o Espírito Santo. Vocês entenderam? Jesus, irmãos, nesse contexto, ele os profetas que existem, eles existem desde o início do mundo, desde o princípio. Mas o ministério profético em Israel, ele é instituído a partir de Moisés, tá certo? A partir de Moisés e Arão. Quer ver? Abra sua Bíblia, João, Números capítulo 11, versículos 25 e 26. Números capítulo 11, versículos de número 25 e 26. Vamos ver quem acha primeiro, eu ou João? Tá lá, ele achou primeiro que eu. Números capítulo 11, versículos 25 e 26. Está lá, irmãos, Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Aqui eu quero lembrar os irmãos, que a função, tá certo? O ministério profético de Israel foi instituído na época ali com Moisés e com Arão. E quero falar para os irmãos também que a função do profeta não é outro, senão falar em nome de Deus. Se a função do profeta é falar em nome de Deus, como pode o profeta não falar a palavra de Deus? E nós aprendemos muito bem aqui domingo. Vou só reforçar, irmão Júnior, para os irmãos que não estavam na escola dominical. Vou dar um exemplo para vocês. Logo quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu lembro que tinha uma família que eram lá da congregação Colombo, vieram morar aqui perto, hoje estão morando mais distante. E ele veio para a igreja com os 8 filhos dele. Fui lá, foi uma luta danada, mas ele veio. Aí naquela noite, um abençoado pregou aqui no culto de missões. Eu não conhecia ele, tinha acabado de chegar, já estava convidado. E ele disse assim, e ali, irmão, foi resumindo, pregou coisa com coisa. E aí no meio da pregação disse assim, Deus está me revelando pecado aqui. Me diga uma coisa, irmãos, essa profecia é da parte de Deus? Quem é aqui? Me diga uma coisa. Naquela noite eu disse assim para ele, eu repreendi,
Eu disse atrás, quem é que não tem pecado aqui para ser revelado? Quem é aqui que, se Deus não for revelar pecado, não tem algo do que se envergonhar? Aí ele ficou quieto. Eu disse, então não faça isso não, rapaz. Tá aí, ó, o povo veio, foi uma luta para vir para a igreja. Uma pessoa descrente, aí o rapaz vai lá e vai dizer, Deus vai revelar pecado aqui hoje. Vai me usar para revelar pecado. Isso não revela, não. Fique na sua. Não é? Se revelar, não é de Deus. É o inimigo. Não é verdade? Deus envergonha alguém? Essa é a profecia da parte de Deus? Não é. Tá certo? Quem fala em nome de Deus, fala a palavra de Deus. Tá certo? Quem fala em nome de Deus, fala para edificação. Aí, dentro disso, irmãos, a gente aprende que a função do profeta era falar em nome de Deus. E o Novo Testamento revela que o próprio Jesus, dando exemplo para os profetas, ele se identificou como profeta, que é Lucas 13:33, que a gente acabou de ler. O próprio Jesus, João, já vai abrindo ali, João, Mateus 13:57, tá certo? E nesse contexto, Jesus foi chamado de profeta pelo povo. Por que ele foi chamado de profeta pelo povo? Porque ele envergonhava, revelava pecado? Não, porque Jesus chegava e falava acerca do reino de Deus para o povo. Jesus chegava e ele dizia, o reino de Deus é chegado, curava enfermos, expulsava demônios. Né, irmãos? Você observa, quando trouxeram a mulher supostamente adúltera para apedrejá-la diante de Jesus, foi o que Jesus fez. Você é uma sem vergonha, foi pego em ato de adultério, foi isso? Não, ele não disse isso. Né, irmãos? Ele pegou, a Bíblia diz que ele começa a escrever no chão, não é? Começa a anotar no chão. Imagina ali ele anotando os pecados no chão. Ele não falou publicamente, é o que ele fez. Né? Você observa a maneira de Jesus agir. Aí os profetas olhando para Jesus têm que aprender a ser profeta. Porque Jesus começou a anotar no chão. Depois ele olhou e disse, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Começaram a soltar. Você está vendo como o sumo profeta, o profeta dos profetas, ele agia? Se você ler Mateus agora, Mateus 13:57, está lá, ó. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Olha aí, João também, Mateus 21:11. Mateus 21:11. O que é que diz? Mateus 21:11 diz assim, e a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Né? A multidão testemunhava que ele era o profeta. Por que testemunhava que ele era o profeta de Nazaré da Galileia? Porque ele estava no meio do povo, edificando o povo, falando coisas que diz respeito ao reino de Deus. Tá certo? Essa é a função do profeta, e nós vamos observar que Jesus é o profeta dos profetas. Então, todas as atividades que nós observamos no Novo Testamento, elas vão revelar, tá certo? Que Jesus era verdadeiramente o profeta que estava por vir. Né? Uma última referência, Atos 3:22. Olha aí, João, Atos 3:22. Enquanto você, João, acha ali, o profeta, a gente pode dizer, irmãos, que é a boca de Deus. É o porta-voz de Deus que fala em seu nome. Prega com a autoridade do céu. Né? Então, Jesus, de forma singular como ninguém, apresentou todos esses requisitos. Olha ali, Atos 3:22 diz assim, ó, porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Não é? Ou seja, falando acerca de Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, irmãos. Tanto o profeta como a profecia hoje em dia devem ser julgados em conformidade com a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus é a própria palavra de Deus. Que nós lemos aqui na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, é Jesus falando. Agora você vai observar, o profeta que fala hoje em dia, que profetiza, ele tem que profetizar a palavra de Deus. Ele tem que pregar a palavra de Deus. Tá certo? Se ele não pregar a palavra de Deus, ele não é da parte de Deus. Ele pode ser qualquer outra coisa. Tem coisas que eu proíbo na minha igreja,
Teve uns 3 pregadores que furaram, não vieram pregar aqui, e depois disseram que não vinham pregar porque tinham medo de mim. Eu disse, mas como, que qualidade de pregador é essa? Porque eu lembro uma vez, Aldemar, que eu fui pregar no templo central da minha igreja, lá em Natal, e eu lembro que eu fui pregar e eu disse assim, irmãos, ore por mim, porque eu estou nervoso, irmão, não é fácil pregar na frente do pastor presidente. Aí o pastorzão atrás de mim, com aquele vozeirão, você prega diante de Jesus, e imagine na minha frente. Eu baixei a cabeça, aí foi que as pernas tremeu mesmo. E eu preguei duro assim, irmãos, ó, microfone na mão ali, que nem piscava o olho, com medo de olhar para ele aqui. Mas nunca mais eu falei isso. Há poucos dias, eu vou citar o nome do irmão, há poucos dias, veio pregar o irmão Valfrido aqui numa quinta-feira. Irmão Valfrido é um pregador aqui da região, simples, irmãos, na simplicidade dele, Deus usa ele tremendamente. Irmão Valfrido tinha receio de vir aqui por causa de mim, não é, irmão Júnior? Uma vez eu fui lá, peguei ele, a filha dele trabalhava ali em Mada, aqui de frente, eu fui lá, peguei ele, conversei, irmão Valfrido, o senhor prega a palavra de Deus? Ele disse, prego. O senhor é usado pelo Espírito Santo? Ele disse, por que o senhor tem medo de mim? Nunca mais ele negou o convite para vir pregar aqui. Quinta-feira passada pregou. Aí eu disse assim, irmãos, olha para o irmão Valfrido, que antes ele não gostava de mim não. Aí ele disse, mas ainda não é fácil. Mas eu prego. Né? É verdade. Mas não é verdade, irmãos? Porque o profeta, se ele tem segurança que ele está falando a palavra de Deus, ele profetiza. Ele prega o evangelho. Não é verdade? Por exemplo, tem profecias que não são de Deus. E aí eu estou falando isso, irmãos, porque o grande exemplo é Jesus. Não estou falando isso para julgar, menosprezar ninguém. Por exemplo, irmãos, as profecias têm que estar de acordo com a palavra de Deus. Profeta profetiza e manda você acabar o seu casamento. Profeta profetiza e manda você mentir. Profeta profetiza e manda você subornar o guarda. Me diga uma coisa, que qualidade de profecia é essa, irmãos? Não é? Eu já contei para vocês que eu fui pregar num congresso uma vez, isso já tem um tempo, era bem mais jovem. E quando chegou lá, o homem que ia dirigir o culto foi pedir perdão para a igreja porque chegou atrasado e disse, irmãos, eu quero contar uma bênção. O inimigo tentou impedir a minha vinda aqui, mas Deus me deu vitória. Ia saindo de casa, dei ré apressado, bati no carro que ia passando na rua. O homem ficou bravo comigo, chamou a polícia. Quando a polícia chegou, vai fazer a perícia e tal ali, eu cheguei para o guarda e disse, como é que a gente pode resolver isso? Porque o povo está me esperando lá na igreja, para eu dirigir o culto. Aí o guarda disse, não, 50 resolve. Aí eu peguei, irmãos, para a glória de Deus. Dei 50 ao guarda, o guarda disse, vá meu filho, em paz para o seu culto. E vocês acreditam que teve gente que deu glória a Deus? Boa parte do povo, glória a Deus. Eu digo, eita, isso é um povo instruído, isso é um povo pentecostal, chega faz gosto, né? Gosto não sei de quê, mas faz. Mas é verdade, né, irmãos? Então, cuidado com isso. Deus não manda ninguém casar, nem descasar com ninguém, não. Tem uns profetas de Santo Antônio aí, o Deus está aqui do lado, cuidado com isso, irmãos. Isso é uma coisa muito íntima. Isso é uma coisa que a gente tem que buscar a Deus e pedir sinais. Estou dizendo que Deus não fala não, mas estou falando de umas profecias aí que não é de Deus. E tem muita gente embaraçada por causa disso. Olha, os meus pais completaram, já passaram os 50 anos de casado. Não, passaram não. Estão com 30 e poucos, quase 40 anos de casado. Passaram das bodas de quê? De ouro, né? Que é 25 anos. Oi? Prata. Não, então eles passaram de ouro já. Passaram de ouro, passaram dos 50. Porque eu lembro que eles receberam a placa da boda de ouro. E não vou arriscar não, mas passaram dos 50 já. Minha mãe casou com 17 anos, meu pai tinha 20. Né? Ele hoje tem 70. Isso. Então foi esse ano, irmão. Olha a minha cabeça como tá. Meu Deus do céu, ó, como a matemática ajuda a gente ainda hoje. É verdade. E se você pega um casal como esse, quer ver, ó, irmão Eloy, quantos anos o senhor tem de casado? 52 anos de casado. Quantas lutas o senhor já passou no seu casamento? Não é verdade? Nem precisa dizer, nem precisa aqui. Pastor Dimas, quantos anos o senhor tem de casado?
Eita, pegou pesado. Cadê a irmã Vilma? Socorre. 31 anos de casado. Quantas lutas eles já passaram junto? Agora, olha, a pessoa vai 35. Agora você observa uma coisa interessante. Irmã Vilma, se vocês tivessem desistido do casamento na primeira luta, ouvindo o profeta de Baal, deixa ele, deixa ela. Não é verdade? Não é, melhor assim? Deixa, abandona, acaba o casamento. Cuidado, irmãos, com isso. Cuidado, a Bíblia prevê casos de divórcio. Não é, irmãos? Está lá na Bíblia. Mas cuidado com profecias que não são da parte de Deus. Para todos os efeitos. Por que o Senhor está falando isso? Vou resumir. A referência de profecia, a referência de profeta é Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque havendo profecia, irmãos, nós temos que olhar para a palavra de Jesus Cristo e observar se está de acordo com ela. Se estiver da parte de Deus, se não estiver, irmãos, abandone. Falei semana passada da mulher que leu minha mão, né? Quantas vezes eu não sei, irmão, o inimigo tem uma raiva de mim tão grande, toda a igreja que eu chego, eu não sei, eu nunca perguntei isso na reunião dos pastores, mas eu vou anotar para perguntar. Mas eu acho que acontece com os outros. Você dirigiu várias igrejas, toda igreja que eu chego, primeira profeta que se levanta para mim é para dizer: arruma tua mala, tu não vai ficar muito tempo. E já fizeram isso com você? Algumas vezes, então comigo é pior o negócio. É verdade. Mas dizem, agora só for me embaraçar com isso. Disseram comigo aqui, disseram. Algumas vezes já. Se eu for me embaraçar com isso, né, irmãos? Aí eu vou acabar com minha vida e com a vida dos irmãos. Porque eu vou pegar o microfone para murmurar no lugar de pregar a palavra de Deus. Agora, olha, para a gente adiantar, Jesus também é o sacerdote dos sacerdotes, irmãos. Olha aí, João, Hebreus 9,15. Hebreus 9,15. Sacerdócio arônico, irmãos, com todo o sistema de sacrifício, ele tinha por objetivo promover a mediação entre Deus e os filhos de Israel. Agora, na nova aliança, nós temos, irmãos, Deus constituiu Jesus como mediador de toda a humanidade. Só existe Jesus como mediador, tá certo? Hebreus, quanto eu disse, João? 9,15. Olha lá, olha o que é que diz. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então nós temos, irmãos, o sacerdote dos sacerdotes agora é Jesus Cristo. Vamos lá, um versículo que todo mundo sabe, 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Tá certo, irmãos? Ele é o único sacerdócio. E o sacerdócio de Cristo, ele é superior ao sacerdócio de Arão. Nesse caso, irmão, você observe. O que Arão fez é desprezível? Não, irmãos. Arão foi um sacerdote constituído por Deus. E na época de Arão era um homem pecador, não é? Foi constituído em pecado, assim como qualquer homem. Então, em Arão não podia haver um sacerdócio perfeito. Então, como é que acontecia com Arão? Ele tinha que oferecer animais como sacerdote. Agora, o ministério de Jesus Cristo, João, Hebreus 8:6. O ministério de Jesus Cristo agora é superior ao de Arão. Por quê, irmãos? Em Jesus Cristo não há pecado. Não houve e não há. Tá certo, irmãos? Nunca haverá pecado. Então, Hebreus 8,6 diz lá, mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Então, nós temos Jesus Cristo agora com o seu sacerdócio, que é superior ao sacerdote de Arão. Tá certo? Mais algumas verdades para eu terminar aqui, irmãos, hoje, é porque a Bíblia Sagrada diz assim, que o próprio Jesus Cristo apresentou-se como sacrifício para os pecados de toda a humanidade. Isso é indiscutível, tá certo? Além disso, esse sacrifício foi único, perfeito e com validade eterna.
né, resolvendo um problema que havia. Olha aí, João, Hebreus 10 e 12. Isso aqui é importante eu falar, irmãos, e eu vou repetir, que eu já falei em outra oportunidade aqui. Surgem outros mediadores, não é? Surgem outros mediadores. É pecado eu orar por alguém? Não, não é pecado eu orar, e os irmãos também orar pelos outros. Agora, irmãos, o que nós não podemos fazer é nos colocarmos na posição de mediadores. Tá certo? Não tem pessoas que se colocam na posição de mediadores? Vem aqui, irmão, na minha casa é casa, não é? Às vezes é por ignorância, tá certo, irmão? Às vezes é por pura ignorância. Uma vez eu contei para vocês de uma irmã nova convertida em um lugar que eu passei, e os irmãos do grupo, como era aquele grupo de percussão que cantava hino antigo? Era o grupo, esqueci, Unidos no Louvor, né? Eles cantavam só hino antigo. Começaram a tocar ali, ó. Trocaram Jesus por um homem ladrão, malfeitor. Gritaram bem alto, libertem, soltem Barrabás. Aí eles cantando e a irmãzinha com atabaquezão. Tutum. A irmãzinha da idade de ouro. Estava nem se mexendo, era só ela. Tutum, tutum. Aí a irmãzinha se levantou, começou a rodopiar no meio da igreja. Aí eu percebi que uma coisa estranha, eu era o coordenador dos novos convertidos daquela igreja. Aí eu fui lá, abracei a irmã e começou as pessoas a gritar no meio da igreja: chega aqui, Jesus, o bombeiro se levantou para apagar o fogo dos crentes, não sei o quê. Mas eu como era novo convertido e conhecia bem aquela irmã, vi que tem alguma coisa errada com ela. Assim está aqui, irmã, do meu lado. A irmãzinha sentou. Aí eu disse: o que é que você está sentindo? Aí ela disse: uma coisa assim, ó, uma coisa assim, de fervor dentro de mim. Eu disse: a senhora acha que está acontecendo o quê? Aí ela disse: eu acho que estou sendo batizado no Espírito Santo. Aí eu disse: não está, irmão. Eu vou explicar para a senhora por que a senhora não está. Porque o batismo no Espírito Santo, ele é evidenciado inicialmente pelo falar em outras línguas. A senhora não está falando em outras línguas, então a senhora não está sendo batizada no Espírito Santo. E o que está acontecendo comigo? Eu vou lhe explicar. Lembra de onde a senhora vem? Lembra do terreiro de onde a senhora vem? Lembra que lá as entidades vinham, cada um a partir de um toque diferente? Lembra quem vem desse toque aí? Que eu sei e a senhora sabe também? Aí ela disse assim: lembro. Aí ela começou a chorar: meu Deus, que vergonha! Porque algumas coisas acontecem às vezes por ignorância, por falta de conhecimento, né? E a Bíblia diz que por causa da falta de conhecimento muitos pecam. Aí eu expliquei para ela o que era o batismo no Espírito Santo. Poucos dias depois ela foi batizada num círculo de oração, com a evidência do falar em outras línguas. E é uma bênção de Deus. Às vezes tem pessoas que se colocam como intercessores. Vem para cá, fala, conta para mim todos os teus problemas, que eu vou dizer a Deus, você vai ver que vai dar tudo certo. Não, irmão. Ninguém tem acesso direto a Deus. Enquanto aqui estivermos, nós só vamos chegar a Deus se for por meio de Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Não existe outro caminho. Não é? Há poucos dias eu botei até nas redes sociais. Tem muita gente boa errando isso. Volta aos caminhos do Senhor. Não existem os caminhos do Senhor. Todos os caminhos levam a Deus. A imprensa diz aí. Mentira. Tá certo, irmão? Só existe um caminho que leva a Deus. E é o caminho do sumo sacerdote. Tá certo? E o sumo sacerdote, que também se fez, irmãos, por sacrifício único, que supera o sacrifício de Arão, foi o sacrifício de Jesus Cristo. Tá certo? Então tá lá, ó, Hebreus 10 e 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Quem é esse, irmãos? Está sentado à destra de Deus? Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz, ó, havendo oferecido para sempre. Ou seja, não existe mais sacrifício, nem mediador, irmãos, que se coloque no lugar de Jesus Cristo. Aí os irmãos tenham cuidado, qualquer tentativa de tentar tomar o papel de Jesus Cristo, não provém da parte de Deus. E nós não cremos nisso. Tá certo? É um radicalismo, irmãos? Não é, tá certo? Não é radicalismo, isso é a Bíblia Sagrada sendo ensinada.
Quando a gente anda em conformidade com a Bíblia, irmãos, aí a glória de Deus é que desce no nosso meio. Acreditem, quando a gente age, quem é usado pelo Espírito Santo é usado em sã consciência. Deus dá o dom. Agora, a execução do dom está sujeita aos sentimentos daquele que é usado. Tá certo? Deus concede a profecia. Agora, a maneira de falar a profecia, aí está sujeito ao profeta. Aí é entre ele e Deus. Aí ele tem que ter cuidado, inclusive, para não... Já pensou se Deus tomasse minha boca e me usasse como uma marionete aqui? Deus falando, pegando minha boca, fazendo assim. Será que Deus faz isso com alguém? Deus usa alguém como é que chama aqueles bonequinhos, Thaís? Que faz assim, o ventríloco, o fantoche. Já pensou se Deus pegasse um da gente aqui? Vamos lá, irmão Everaldo, vou usar você agora. Eu estava olhando nas sinagogas dos judeus, tem alguns dias que eu estou lendo algumas coisas sobre Israel, talvez pelos últimos acontecimentos, aí suscita determinados assuntos. E tem algum tipo de sinagoga, que eu esqueci o nome agora, não sei se o irmão Jolie lembra, que a cerimônia é realizada com música. Não é? Tem um nomezinho que dá para esse tipo de sinagoga. Todo ato ali é feito com base em música, em músicas animadas. Eles tocam tamboris, eles tocam violões e eles dançam. Irmãos? Interessante. Já pensou se Deus usasse para a pessoa como marionete? Ali como ventríloco, sei lá, fantoche, essas coisas? Não é assim, irmãos. Quem usa as pessoas assim não é Deus. Então tenha cuidado. Eu já preguei em igrejas que eu fiquei escandalizado. A gente sempre fica, porque a gente pensa que isso nunca vai existir. Mas eu já preguei na igreja, irmãos, que o irmão dizia, o irmão do ministério: segura minha mão, Deus, segura Deus, minha mão. Segura minha mão, Jeová. Porque se soltar, eu digo, misericórdia, solta aí que eu quero ver o que vai acontecer. Não é? Isso não é Deus. Olha por que o homem está sendo usado. Então, cuidado, irmãos, com essas coisas. Isso é ignorância, isso é falta de conhecimento bíblico. E o Espírito Santo não se agrada nisso. Agora eu termino, irmãos, João, Apocalipse 19:16. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, indiscutivelmente, Ele também é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Olha ali, Apocalipse 19:16, E no manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é, irmãos? Então, os grandes reis da história, eles vieram e já se foram, mas o reinado de Jesus Cristo é para sempre. O título messiânico Filho de Davi foi conferido por Deus, foi anunciado pelos profetas, e é resultado da promessa divina feita pelo rei Davi de estabelecer seu trono para sempre. Tá certo, irmãos? Então a promessa de Deus sobre o Messias ser da linhagem de Davi era muito popular em Israel. Então ele foi aclamado pelo povo quando entrou em Jerusalém montado no jumento. A Bíblia diz que o povo gritava, Mateus 21:9, Hosana ao filho de Davi. Senhor Jesus, irmãos, ele tinha consciência da sua filiação davídica. E em mais de uma ocasião ele aceitou esse título. Quer ver? Mostra aí, João, penúltima referência de hoje, Mateus 15:22. Mateus 15:22. Tu desligou, João? Misericórdia. Então eu leio aqui, irmãos, Mateus 15:22. É que eu disse que ia terminar. Mateus 15:22 diz assim, E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias chamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Né, irmãos? Então, em várias ocasiões, a ele foi atribuído esse título, e ele aceitava esse título. Lembra do cego de Jericó? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Não é, irmãos? Não era assim que ele clamava? Agora, para terminar, Lucas capítulo 1, versículo de número 22 e 23. Lucas capítulo 1, é bom que a gente manuseie a Bíblia um pouquinho. Lucas capítulo 1, e agora eu termino. Versículos de número 32 e 33. Olha como é bom aprender a palavra de Deus. O que é que diz aí?
Depois, João, não se preocupe não, viu? Você continuar vindo todos os cursos de ensino, eu lhe dou minha parte de presente. Essa daqui. Aí você vai ter que me suportar, todo culto lhe xingando. Tem que ter uma contrapartida, né? Ó, Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33. Diz assim, ó. E este será grande. É quando anuncia o nascimento de Jesus. Este será grande. Será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Tá certo, irmãos? Que bênção de Deus, né? Agora me diga uma coisa, sabendo disso, irmãos, será que alguém vai abrir espaço, brecha, para acreditar em outra coisa além do que está escrito na Bíblia Sagrada, particularmente dizendo acerca de Jesus Cristo? Alguém tem dúvida que ele é, irmãos, o profeta dos profetas, o referencial de todo profeta, Jesus Cristo, tá certo? O sacerdote perfeito, né, irmãos? Cujo sacerdócio superou o de Arão, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. E a Bíblia não nos dá espaço para qualquer outra fala além do que está escrito. Não é uma bênção de Deus, queridos? Agora você imagine que coisa maravilhosa, como aumenta a nossa fé e como faz arder mais, irmão, a chama em nosso coração, quando nós temos a certeza, Luana, que é esse Jesus que nós servimos. Você observa, eu cantei agora há pouco, tem pessoas aí que acreditam num Jesus que é viciado. Não é verdade, irmãos? Acreditam num Jesus que é beberrão. Você observa, irmãos, o nosso Jesus, a Bíblia diz, e no seu manto e na sua coxa está escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nosso Jesus é o único mediador que há entre nós e Deus. O único mediador, o único caminho. Você observa, irmãos, que quando a gente tem certeza disso, a gente ora com fé, com convicção. Porque nós temos certeza que a nossa oração, por meio de Jesus, chega à presença de Deus. Não é uma bênção isso, queridos? Isso apaga o fogo ou acende mais? Acende mais. Deus nos abençoe e que isso fortaleça verdadeiramente a nossa fé em Cristo Jesus.